E aí, gente, tudo bom? Tá me vendo aí? Legal, né? Então, gente, olha, hoje eu tô aqui com o Caderno do Estudante. Nós vamos falar sobre a história. Vamos conhecer aqui um pouquinho desse livro. Esse livro aqui, ele também é do EJA, né? Supletivo para quem parou aí no ensino fundamental. Esse aqui é os anos finais, tá certo? Então, esse livro ele vai falar sobre o tema da história. Você é história, né? E também vai falar também sobre a sociedade em que você vive a história, em que sociedade você vive essa história. Então isso aí é muito interessante, por quê? Porque ele vai abordar tema sobre você a história. Já começa falando sobre isso para que você entenda o que é uma história, porque você vai contar a história, que você é a própria história, entendeu? Então vamos lá, então. Nós vamos ler bastante, viu, gente? Nós vamos ler bastante, porque história, sem ler uma história, você não é história, né? Então, para conhecer o modo como as pessoas viviam e se relacionavam em épocas diferentes, os historiadores eles pesquisavam e contavam com muitos registros que são considerados documentos históricos. Então, em épocas diferentes, tinha vários historiadores, né, que eles pesquisavam, né, pesquisavam não só de boca, não só de ver, mas eles iam lá, tinha registros, fizeram uma série de coisas, né, tanto aqui não fala, mas tinha arqueologia, né, eles iam procurar com os arqueológicos alguns registros, algumas coisas relacionadas àqueles documentos históricos, alguma coisa que relacionava aquela época, né? Então, entre eles, documentos escritos como certidões de nascimento, cartas, testamento, também documentos não escritos como pintura, vestimenta, etc, né? Então, para o historiador, todos os detalhes eram importantes. Então, quando o historiador ele queria contar uma história, todos os detalhes daquela história é importante. Por quê? Porque ele estava contando a história, tinha que ter fundamentos, tinha que ter o quê? Respaldo, tinha que ter, como posso dizer, documento que comprovasse aquele fato, né, que aconteceu realmente, né? Então você já ouviu de diferentes pessoas histórias sendo contadas de formas diferentes. Quer dizer, posso dizer, similando as mesmas histórias, mas de formas diferentes. Isso também acontece com a história do Brasil e do mundo, né? Por quê? Só que os historiadores usam métodos científicos assinados, desenvolvidos em universidades, centros de pesquisas, para interpretar, analisar, escrever o que se passa ou o que se passou na história. Mesmo assim, nenhuma ciência é outra, ou seja, sempre existe um motivo ou uma intenção que relata os fatos de uma maneira ou de outra. As perguntas que o historiador faz quando analisa os documentos, bem como a interpretação que ele dá aos dados, permite que a história seja interpretada de diferentes modos. Então, a interpretação, ela muda a formação da definição da história, tá certo? Então, por isso que existe histórias contadas diferente uma da outra, sendo que a história é a mesma. Vamos contar a história do Brasil, outras pessoas contam de forma diferente ele já ouviu. Por quê? Porque a interpretação é outra, sendo que os documentos comprovam a mesma existência daquela história, os documentos são verídicos, os documentos são reais e os documentos são os mesmos da mesma história ou história. Entendeu, pessoal? Então, você já ouviu falar de diferentes pessoas, histórias sendo contadas de forma diferente. Então, nós vimos aí, isso acontece na história do Brasil e no mundo. Por quê? Porque os historiadores, eles usam métodos científicos
ensinando e desenvolvendo nas universidades, tá certo, pessoal? Então, sempre você vai ver esse lado aí. A história que você vai estudar também pode ser contada de várias maneiras. Ou seja, de acordo com pontos de vista distintos. Por exemplo, o historiador pode relatar um fato, dando maior importância ao desenvolvimento econômico de um país, ou em determinado período. Mas outro historiador pode contar a mesma história com base no que ocorreu com os trabalhadores e assim por diante. Então, tem várias maneiras de contar a história. O que nós vemos aqui, nós vemos que a história que nós vamos estudar também pode ser contada de várias maneiras, ou seja, de acordo com um ponto de vista distinto. Ou seja, é o ponto de vista que você está entendendo, interpretando aquele texto. Por exemplo, um historiador pode relatar um fato dando maior importância, ele pode dar maior importância ao desenvolvimento econômico, né, do país. Já outro pode dar como se diz, uma importância maior em outro ponto daquela história e acaba contando diferente porque muda as importâncias das suas interpretações, da sua interpretação. É comum aprender que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, não é mesmo? É uma pergunta, né? Então, essa história também é contada de outra forma, isto é, a partir de visão dos povos indígenas. Agora, você imagine que você, olha só, imagine que você é um índio que sobreviveu da caça de pesca na sua terra, com seus hábitos. Em determinados momentos chega a enormes embarcações, com pessoas vestidas de uma maneira diferente, falando de uma língua que você não entende. De que forma você contaria esse acontecimento? Né? Os portugueses contaram de um jeito e os povos indígenas de outro. Então, cada um acaba contando o fato de um jeito, por causa da sua natureza, ou seja, sua criação. Sobre isso que a história trata. Conhecer as ações humanas ao longo do tempo, refletir sobre ela, para compreender melhor o mundo de hoje. O povo indígena é um e o povo indígena é um, né? E os portugueses são outros, tá certo? Para você se familiarizar com a história da unidade 1, vai explicar esse assunto, né? Vamos lá agora. Vocês já entenderam que a história ela pode ser interpretada de várias maneiras ou contadas de uma forma diferente, depende da ocasião ou a interpretação, sendo que a história realmente é a mesma, são as mesmas contadas em diferentes aspectos ou observações de textos. Agora, no importante aqui, nos textos históricos, ao invés de dia, semanas e meses, é muito frequente contar o tempo em séculos, tá certo? Veja bem, gente, isso aqui é importante para que você possa entender a história quando você for contar ou você for ler uma história ou você for aplicar isso num texto que você for acrescentar em algum ponto aí de algum livro, ou algum ponto da sua história, ou alguma redação. Bom, vamos lá? Então, no texto histórico, ao invés de dias, semanas e meses, é muito frequente contar o tempo em séculos, tá? De modo a identificar período em que ocorreram os fatos ou grande mudança na sociedade. Para relembrar, então, como são contados os séculos, primeiro é preciso saber que o marco inicial do calendário cristão é o nascimento de Jesus Cristo, ok? Portanto, um século é cada período de 100 anos, contado a partir do ano 1, ok? E quando você encontra siglas A e C, e D e C, ao final de determinado século ou ano, saiba que elas estão indicando A e C antes de Cristo, tá? Antes de Cristo quer dizer A.C, ponto, e depois de Cristo quer dizer
DC, que é depois de Cristo. Então, quando você ouviu uma história, aconteceu 1900 depois de Cristo, aconteceu 1900 antes de Cristo. Então, AC, então quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Então vocês entenderam aí que não foi falado meses, mas foi falado século, né? O século I depois de Cristo, por exemplo, começou o ano 1 e terminou no ano 100, certo? O século II durou o ano 101, tá? Assim foi o ano 200, assim foi o ano 200. E assim sucessivamente, o século 21 começou o ano 2001 e terminará em 2100, certo? Então pode ver que é em século e século, tá? Então vamos lá repetindo aqui para vocês entenderem a origem dos séculos. Século I depois de Cristo, certo? Então, por exemplo, começou no ano 1. Ano 1 quer dizer 100, certo? Então, o século II durou o ano até 101 ao ano 200. Então, contando o ano 101, 102, 103, 104, 105, até completar os 200, assim sucessivamente. E hoje nós estamos no século XXI, que começou em 2001. Então, no século XXI, 2001, e terminará no 2100. Ok, gente? Tá? Entendi isso aí para vocês entenderem a história, ou quando você for elaborar uma história. Ou quando você for ler também, para entender também sobre o século, né? E como saber a qual século pertence determinado ano? Vamos lá. Todo ano que termina em 00 já indicam o próprio século. Basta cortar esses 2 zeros, né? Por exemplo, o ano 15.000 ou 1500, né? Pertence ao século 15, tá certo? Agora, para os anos que não terminam em 00, o procedimento é outro. Basta somar 1 aos 2 primeiros algarismos, assim para o ano 15.001, ou seria o ano 1501, é a soma de 1 ao 15, tá? Entenderam? A soma de 1 ao 15. O que totaliza 16. Portanto, o ano 1501 já pertence ao século 16, tá certo? Então, isso estou falando do 00. Então, começou 00, já começa com 15, ok, pessoal? O que passar do 001 já vem 15.1, que é o século 16, tá certo? Então, e como você viu nesse texto, verá em muitos outros no seu caderno. Os séculos são normalmente indicados com algarismo romano e é comum se confundir com eles, pois são formados pela combinação de diferentes símbolos, para que você possa interpretá-los adequadamente. O quadro seguir pode te ajudar. Vamos lá. 1 igual a 1. V igual a 5. X igual a 10. L igual a 50. C igual a 100. D igual a 500. M igual a 1000. Caso ainda tenha dúvida sobre esse assunto, procure a orientação do seu professor, seja, tá vendo? Então é muito importante isso aí, viu? Isso aí também está relacionado. Se tiver alguma dúvida aí, você pode perguntar ao professor. O professor com certeza vai estar te orientando aí. Esse livro é muito bom, pois ele vai se tratar em relacionar a história e é muito importante para que você possa ter um autoconhecimento relacionado à história. Gente, o tema 1, que é você a história, né? Que nós lemos lá que o tema 1 é você a história. A proposta desse tema, né? Tema quer dizer o tema da mensagem, o tema da leitura, né? Então você é a história. Por quê?
veja bem, vai levar você a refletir como as situações reais da sua vida articulam ao seu acontecimento histórico mais amplo, né? Que interfere na sua vida na sua vida e de muitas pessoas, e até mesmo na história de países inteiros. Por exemplo, se você está ou esteve desempregado, essa situação que apresentaremos é só sua. Pode ter ligação com uma crise que o país está enfrentando ou enfrentou, mas a história é sua. Aí vem umas perguntas aqui, né? Se você tá, mas o importante é nós vamos ler aqui, não vamos interessar em pergunta agora, tá certo? Porque nós vamos ver sobre a história ou sobre algum acontecimento, sobre algo que está relacionado ao livro de história, que é muito importante esse livro aí, viu? Ó, para entender como a história está presente em nossa vida, lembre-se de uma situação real pela qual você tenha passado, por exemplo, a procura de um emprego. Se isso nunca aconteceu com você, certamente aconteceu com algum conhecido seu, na busca por um emprego. Você talvez tenha encontrado dificuldades de vários tipos, por vezes elas provocaram desânimos, né? Pois nem sempre a vaga desejada estava disponível ou está disponível, né? Reflita aí, gente, porque você vai contar a história sua. Vamos supor, nós vemos aqui no livro que ele está referindo-se a você, uma situação que você tenha passado, já passou, ou está passando, que é a procura de um emprego. Isso aí já é uma história, porque a história é sua. Para você entender o que realmente é uma história. Ah, mas eu estou em dúvida do que é história. Então, história é quando você conta um fato acontecido. Então, aqui você está contando um fato que aconteceu com você, né? Na busca do emprego, qual dificuldade que você teve? Qual tipo de dificuldade? Por vezes, provocaram desânimo em você, ficou desanimado, você teve cansaço, você recebeu vários não, você foi bem recebido. Você vai contar a sua história. Então, isso é uma história, né? Quais lugares você passou, qual a vaga que você estava procurando e qual que estava disponíveis, né? Então, quando você começa a falar sobre esses pontos, essas trajetórias que você tomou em sua vida, o rumo que deu, tudo isso que você fez, aí você está contando já uma história, ok, pessoal? Então, isso é uma história. Agora aqui, nós temos aqui, reflita. Quais são as dificuldades que você viveu na busca do emprego? Né? Nós falamos aí, né, gente? Por que, em sua opinião, elas existem? Por que, em sua opinião, qual foi a dificuldade e por que elas existem? Por que essas dificuldades existem? E por que aconteceu? Por que aconteceu essa dificuldade? Tudo é relacionado ao emprego. Então, na hora que você procurou emprego, já teve dificuldade. Já teve aqui uma pergunta. Por que elas existiram, essa dificuldade? E outra pergunta já teve aqui. Por que aconteceu essa dificuldade? Né? Será que você sozinho consegue resolver as dificuldades enfrentadas na hora de arrumar um emprego? Já deu uma história aí, né, gente? Então, a história começa desta forma, tá certo? Então, esse livro é interessantíssimo. Você vai aprender o que é história, como elaborar uma história. Você já vai lendo, vai se apaixonando por ele. Você já vai lendo, já vai querendo estar ou fazendo, até querendo montar uma história. Aqui nós vemos aqui, ó, é comum ser responsabilizado pelo desemprego, perdão. Mas é importante perceber que a explicação para essa dificuldade não está necessariamente em quem está desempregado, tá? Então, não está necessariamente em quem está desempregado, mas sim na história da sociedade. Por exemplo, em alguns momentos da história do Brasil, pode haver alguma crise econômica que impeça as empresas brasileiras de exportarem e venderem seus produtos.
Com isso, elas perde dinheiro, né? E determina muitos trabalhadores, demitem muitos trabalhadores, ou não contrata mais ninguém, e geram assim uma crise de desemprego, mas em algum momento seguinte, por motivo econômico, que a história pode ajudar a explicar esse assunto, né? Acontece uma grande procura por produtos de empresas brasileiras e elas voltam a exportar, retomando com isso a produção em alta escala e contratação de novos funcionários. Bom, aqui o escritor deu um exemplo de dificuldades que o Brasil, ou dificuldade de desemprego, que você ter encontrado por motivo do Brasil estar passando uma crise, está com a situação de muito desemprego, pessoas sendo mandadas embora, etc, etc. Então tudo isso aí relaciona-se ao fato de você contar a sua história, seja ela mediante a falta de emprego ou em busca de um emprego. Bom, agora nós vamos ver aqui, portanto é possível dizer que o desemprego tem várias razões que pode ou não atuar juntas, entre elas nós vamos destacar aqui razões pessoais, ok? Razões pessoais. Essas razões pessoais, elas estão ligadas às dificuldades que cada trabalhador enfrenta para encontrar um emprego ou qualificar-se no mercado de trabalho. Olha só, outra razão é a razão histórica. Primeiro foi a razão que o brasileiro encontra dificuldade, né? O desempregado encontra para encontrar um emprego ou qualificar-se para o mercado de trabalho. Outra razão histórica relaciona à sociedade e ao mundo em que vivemos. É o mundo que nós estamos vivendo, né? Com relação a essas razões históricas, pode-se afirmar que aqueles que procuram um emprego encontram obstáculos que não podem ser superados apenas por uma ação imediata ou individual. Eles não conseguem solucionar aquele problema porque não é só dele, né? É uma razão histórica, né? Enquanto obstáculo, né? E o que ocorre, por exemplo, quando são adotadas novas tecnologias, que pode contribuir para a demissão de trabalhadores, ou mesmo acontece quando a redução da jornada de trabalho pelas empresas, de modo que menos pessoas, né, trabalham mais, impedindo a contratação de outros funcionários. Quando uma fábrica local fecha para se instalar em outra cidade com o objetivo de reduzir custos ou impostos quando falta terra para pequenos trabalhadores rurais, entre outros fatores. Aqui o escritor tentou mostrar algumas dificuldades. São várias dificuldades, como a empresa quer mudar, ou quando a empresa está falindo, ou quando a empresa está mandando os empregados embora, ou quando o número está grande dentro da empresa e não tem como pegar empregado. Então são vários tipos de dificuldades que a gente se encontra. Todos esses são exemplos de problemas que afetam a situação do emprego no Brasil e no mundo, mas não pode ser combatido individualmente pelos trabalhadores. Nesse sentido, o desemprego é um problema social, ou seja, faz parte da sociedade, está relacionada ao momento econômico, político, cultural, pelo qual um país passa ou já passou. Portanto, né, vamos lá aqui, blá, 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 blá. Portanto, ele está relacionado à história do país, tá certo? Isso significa que muitos dos problemas presentes em uma sociedade podem permanecer muito tempo ou então mudar de acordo com a própria transformação da história. Então, os problemas pertencentes à sociedade podem permanecer ou podem mudar conforme o acordo da população da história, né? Pode se transformar, pode vir mais fábrica, as coisas podem melhorar, as empresas podem crescer, pode se transformar em várias outras fábricas, etc, etc. Então, algumas coisas podem mudar. Então, as dificuldades encontram quando nós falamos sobre o trabalhador que vai procurar um emprego, contar a sua própria história, está relacionado tudo isso aí ao escritor dando esses exemplos, né? Dando esses exemplos aí de dificuldades para que você possa elaborar a sua história. Entendeu aí o que é história, gente? É fácil, né? Não é difícil, pessoal. Não é difícil, né?
O entendimento desses problemas não é simples, visto que é preciso voltar anos e anos para conhecer aonde e como determinadas decisões foram tomadas. Portanto, para compreender fenômenos como desemprego e outros assuntos da vida, é importante buscar suas origens, né? E as suas explicações ao longo do quê? Da história. Então, tudo é relacionado à história. Por isso que nós temos que entender o que é história, e por que surgiu a história, e para que a história, e por que a história, e a história, o que ela é. Ó, aqui o escritor deixou aqui, ó, pense sobre. Eu falei para você que nós ia ler bastante, hein? Olha só, tô lendo bastante aqui para vocês, hein, gente? Mas eu tô lendo também, a gente, graças a Deus, a gente tá dando uma explicação bem objetiva e clara aí para você entender esse livro. É muito bom também, tá? Facilita aí para mim, facilita para você, para que você vai ter um entendimento da história, né? Da história do Brasil e a história que você depois pode contar a sua própria. Ó, se houver emprego para todas as pessoas, e se houvesse emprego para todas as pessoas, uma pergunta, quando vê esse postinho aqui é uma pergunta, né? Ou se todos fossem donos dos seus próprios negócios? Opa! Será que alguém precisaria sair para procurar emprego? Oita! Aí sim, hein? Será que em algum momento da história a situação dos trabalhadores fosse diferente? Então, gente, isso aí, pense sobre isso aí, tá bom? É um negócio para se pensar, né? Então, mudanças e vários tipos de mudança, né? Tá. Gente, agora nós vamos falar aqui sobre uma das formas que você organiza o seu estudo e produz o resumo dos textos lidos, tá? Aqui, esse livro, ele ensina você a resumir um gênero textual que se caracteriza por apresentar de forma curta, objetiva, as ideias principais de um determinado texto, sem adicionar dados além daqueles que já estão presentes no original, para escrever em resumo. É importante fazer os seguintes procedimentos, tá? Antes mesmo de iniciar a leitura, verifique o título e quem é o autor. Observe também quando o texto foi feito, identifique quem é o autor, em que momento histórico foi escrito, pode ajudá-lo a compreender melhor o texto, pois é possível relacionar essas informações com alguns dados que estão no texto. Pessoal, por que essa questão aqui é no gênero de você elaborar um texto ou escrever um texto ou escrever uma história? Veja bem, tá, vamos lá. Ó, aqui no primeiro, o resumo é um gênero, contextual que se caracteriza, né? Vamos lá. Que se caracteriza por apresentar a forma curta e objetiva. Isso aí é um resumo. Você vai fazer um resumo daquilo que você entendeu. É uma ideia principal de um determinado texto, sem adicionar dados além daqueles que já presentes no original. Agora, para escrever um resumo, é importante também fazer o seguinte procedimento. Antes mesmo para iniciar a leitura, verifique o título do autor. Então, quando você vai fazer uma leitura, quando você vai fazer uma história, você vai verificar o quê? O texto, quem é o autor, né? Porque você não vai escrever uma história, é igual esse livro aqui, a História do Brasil. A pessoa que escreveu o livro do Brasil, ela não estava lá, estava lá? Ela não estava lá, quem estava lá foi Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Então, para ela escrever, ela teve que falar quem estava lá. E quem estava lá? Pedro Álvares, né? Então, foi esses autores. Quem foram os participantes? Então, ela vai ter que escrever. E outra coisa, foi a primeira que escreveu esse livro? Não foi? Então, ela vai ter que mostrar documentos. Vamos lá. Ela vai ter que mostrar. Vamos lá. O que ela vai ter que mostrar aqui? Eu vou mostrar, tá. Ó, o título, o autor que escreveu o livro,
o texto que foi feito, quem é o autor, o movimento da história, para que movimento que foi escrito aqui lá, para ajudar para quê? Para compreender melhor o texto, né? A hipótese, respeito do objetivo, a intenção do texto, né? Então tudo isso aí vai ter que ser identificado na hora, para quê? Para que a gente tenha uma base do texto daquela história, né? Aí isso aí é muito importante. Aí isso aqui, ó, tem a história da sua vida, você vai fazer a pergunta. A história da vida foi o que nós lemos, né? O que nós lemos lá. Aí tem as perguntas. Organizado-se para buscar um emprego. Você você sabe o que fazer para procurar um emprego? Em primeiro lugar, é importante que você reconheça suas qualidades, que gosta de fazer, quais seus conhecimentos, as suas preferências, valorize o que já fez profissionalizamente ou alguma atividade que faz em casa ou que poderia ser transformada em sua profissão. Então, olha só que bacana, pessoal. Quando você vai procurar emprego, você tem que ver as qualidades que você tem, o que você se adapta, né? Qual é a sua profissão realmente, qual é a sua atividade que você gosta, que você já faz, que você se dá bem. E isso é muito importante na hora de procurar um emprego. Então, tudo isso aqui é importante aqui. Esse livro é bem claro, seus conhecimentos, olha só que legal. Aqui, resumo, recontando sua história da vida. O objetivo dessa atividade é ajudar a identificar seus conhecimentos com a base em balanço daquilo que você sabe fazer e das suas experiências pela qual já passou. Olha só que legal. Relembre as experiências, aprendizagem mais significativa que você já conviveu ou vivenciou até hoje. Procure pensar tanto naquilo que você considera conhecer suficientemente bem, quando no que acha necessário melhorar. Agora nós vamos ver aqui o seguinte, ó, o conhecimento. Entender textos de cartazes, revistas, jornais e outras publicações. Organizar meu tempo para fazer diferentes atividades. Organizar as ideias antes de escrever um texto. Falar com clareza, objetividade. Defender de forma adequada um ponto de vista. Respeitar as opiniões das pessoas. Lidar com as diferentes operações de matemática nas frações e porcentagem. Olha que legal, hein, pessoal? Aí, ó. Agora você vai completar essas frases aí, tá certo? Legal, né? Quando você chegar naquele ponto ali, você já vai estar escrevendo a sua própria história, né? Tirando algum texto de algum livro e também o acontecimento do mundo, do Brasil que está acontecendo no desemprego, e as outras partes você vai tirar de você mesmo. Olha só que bacana, né? Aqui vai falar aqui, ó, é importante ter toda a documentação organizada para procurar um emprego. Gente, isso aí você sabe, né, pessoal? Então, aqui, ó, sempre vai falando, já trabalhei, se não trabalhei. Vamos lá, vamos falar da sua vida, vamos lá. Vamos falar aí da sua história, né? Olha que interessante, né? O autor desse livro, ele dá toda a liberdade de você contar a sua história, isso que é importante. Então é muito importante ter toda a documentação sempre organizada para levar para um bom emprego, atualizada com o estado de conservação. Assim, você leva uma pasta, principalmente com folhas plásticas, separe cópias, né, documentos pessoais, CPF, RG, carteira de motorista, título de eleitor, comprovante, a última votação para que os homens, certificado militar regularizado, dos documentos relativos a atividades profissionais que já realizou, com carta, recomendação, entre outros, certificado de curso, qualificações, profissões que participou, do certificado de escolaridade que possui. Gente, você tem que levar tudo isso aí para arrumar um emprego, tá certo? Então, nós temos que ver aí, ó, o plano de busca de trabalho, emprego, considerar, analisar, né, você anteriormente, o que faz bem, o que você precisa aprimorar, reflita sobre os 3 tipos de trabalho e de emprego que você gostaria de realizar, relações a esse trabalho,
tenho certeza que você não vai escrever somente uma folha. Você vai escrever um livro. Por quê? Porque são vários assuntos relacionados à sua pessoa, ao seu trabalho, à sua procura de emprego e à sua jornada do dia a dia. Agora aqui eles explicam até um plano de emprego, objetivo. Trabalhar em uma oficina mecânica automóvel. Meus pontos fortes, já trabalhei, você vai pôr seus pontos fortes. Já trabalhei em oficina. Quais os seus pontos? Você já trabalhou? Já consertou motores? Já realizou uma tarefa em grupo? Bom, como procurar? Você vai procurar onde? Em um jornal? Como que você vai fazer? Você vai conversar com seu vizinho, né? Trabalhando na oficina. Quando procurar? Você vai procurar amanhã, no fim de semana? Como que é? Então é isso aí. Então, gente, preparando-se para o movimento de apresentação de emprego. Você vai se preparar tudo. Você preparou tudo, preparou a documentação, você vai procurar um emprego. Primeiro, também outra coisa também que você vai preparar, apresentar um emprego implica diferentes atividades, como dirigir um currículo, saber como participar de uma entrevista de emprego. Gente, olha só, você vai ter que saber participar. Agora você será orientado sobre como fazer um currículo. Esse documento sintetiza os seus conhecimentos, saberes, para que as pessoas possam ter uma ideia de tudo que você já fez ou sabe fazer profissionalmente. Profissionalmente. Gente, eu vou ser bem sincero, eu elaborei já um currículo para mim. Eu sou muito preguiçoso nesse ponto. Tem vários assuntos, a gente tem vários leques assim de importância para colocar no currículo. Eu já elaborei currículo meu e eu fiquei com preguiça assim, com preguiças de elaborar o currículo, de pegar documento, ver a data que eu tinha saído, e eu acabei lá escrevendo, ó, trabalhei em tal lugar, fiz em tal lugar e tal. Mas tem escrita que tem detalhes, igual a história. A história tem o quê? A história tem documentos, né? Você vai procurar a história. Eu mesmo fui fazer o meu currículo, não coloquei lá. Eu coloquei a data e a saída do emprego, de tal emprego que eu entrei e que eu saí. Só que tem que ter história, né? Tira uma foto da carteira, ou se não mostra que a carteira foi registrada tal dia, né? Ao endereço da empresa, qual que é a empresa, né? A empresa tem telefone ainda, está situada no mesmo lugar. Então você vai contar a história da empresa, colocar. Tudo isso aí é uma elaboração de currículo e a gente fica meio preguiçoso e não coloca, né? Assunto, você estudou, fez tecnologia, fez computação, né? Você entende disso, daquilo, tudo isso você tem que colocar no seu currículo. Isso é muito importante, não pode deixar, né, passar, né? Que a pessoa que vai ler, ela fala, nossa, essa pessoa ela entende disso, essa pessoa já foi isso. Ah, nessa empresa aqui, eu conheço essa rua aqui, entendeu? Isso é muito importante. E eu, preguiçoso, assim, no ponto de escrita, acabei deixando a desejar, tá? Mas não deixe você não deixa a desejar, não, tá bom, gente? Olha, você, dados pessoais como idade, estado civil, nome de filho, de foto, não precisa ser excluído, né? As fotos, né? Exceto essas informações forem solicitadas pelo empregador ou pela empresa para onde você vai encaminhar seu currículo. Se for, você tem que colocar. Você vai ter que colocar lá o objetivo, ou seja, a vaga que você pretende ocupar. Caso encaminhe o seu currículo para mais de um local, os objetivos sejam diferentes, você tem que fazer outros currículos, né? Faça currículos distintos, né? Tendo em vista a particularidade da função que você deseja. Você vai ter que colocar lá conhecimento mais adequado do trabalho pretendido. Por exemplo, se eu não solicitar experiência anterior, destaque que você fez profissionalmente na área da vaga, né? O seu histórico profissional, onde você já trabalhou, já realizou, né? Trabalho já realizado, experiência profissional, se você já trabalhou em outra profissão, você coloca a sua experiência, onde você já trabalhou, o endereço e tudo, que foi o que nós falamos. Se você não teve emprego com carteira assinada, escreve, né? Principais referências, alguém que possa te conhecer lá no emprego e falar que você foi um bom funcionário, né? Comece pelo atual ou último emprego, siga em ordem até o mais antigo, quer dizer, em ordem
cronológica inversa, né? Você começa pelo último ou começa pelo primeiro que você já trabalhou e vai colocando lá as etapas dos seus empregos ao qual você já fez parte. Pode ser incluídos diversos cursos, né? Você pode colocar lá no currículo vários cursos, né? Idiomas, computação, oficina de qualificação profissional, relacionamento às suas áreas e interesses, etc. Isso aí é muito importante. Eu tive um curso tal, fiz um curso de computação, fiz um curso de oficina, tal. Trabalhos voluntários, né? Que você já fez também, atividade do seu interesse, que você gosta, que você ama fazer. Concentre nas informações positivas, gente, né, sobre suas características que possa fazer diferente para o empregado, para o empregador e o empregado, para desejar obter, né. Procure fazer seu currículo, portanto, siga as orientações, né, anteriores descritas e assista ao vídeo indicado. Tem um lugar aqui para você assistir um vídeo. Depois que você pegar essa matéria, você vai poder assistir esse vídeo aí, tá? Eu não vou liberar esse vídeo agora, porque nós estamos dando uma explicação sobre a história. Esse livro aqui é o livro de História, volume 1, do 6º ano, tá bom, pessoal? No Ensino Fundamental 2. Esse daqui a gente está passando para vocês, para que você possa ter um conhecimento do que é história. E nós estamos aqui falando sobre a história da sua vida. A história da sua vida, tá? Então, é muito importante. Então, a história da vida começou com o tema a procura de um emprego, né? Então, o tema começou com a procura de um emprego e você ouviu aí as etapas todinha da sua história da procura de um emprego. As dificuldades que você vai enfrentar, os problemas que você vai enfrentar, as experiências que você tem. E aqui no final também vou falar sobre o currículo. E também ainda continua a atividade sobre a história. O seu resumo poderia ter sido escrito de diversa maneira. Vamos ver vários exemplos também. Segundo o autor do texto, a história está presente na vida das pessoas de modo de observar isto e ver como ela interfere no mundo do trabalho. Um problema com a falta de emprego, por exemplo, pode ser tanto razão pessoal como histórica. Entre as razões pessoais estão as dificuldades de cada trabalhador em se qualificar para o mercado de trabalho. Entre as históricas, né, o autor cita demissão por uso de nova tecnologia e falta de terra ou pequeno trabalho rural, entre outras. Então aqui já está falando sobre o texto, sobre a história da sua vida, que foi a primeira que nós lemos. E a atividade 2 foi recontando a história da sua vida. E isso aqui já é um resumo, né, pessoal? Já é um resumo do que foi falado. Aí vem já... Então não foi falado o tema 1, foi falado sobre a história da sua vida. E agora nós vamos para o tema 2. Vocês entenderam o tema 1, gente? É muito repetitivo, por quê? Porque história, quando é textos, quando nós falamos texto, eles se repetem. Algumas frases, algumas palavras, eles acabam repetindo. Por quê? Para que o leitor ele tenha mais atenção e compreensão e se apegue mais naquilo que foi falado para que ele não possa esquecer. A história, normalmente, ela fala do Joãozinho, e o Joãozinho, na história, é citado muitas das vezes, 7, 10, tem lugar que é citado 10 vezes Joãozinho. Então, ela se repete muitas das vezes por causa da pessoa. Então, quando se fala do trabalhador, do desemprego, a história da sua vida, currículos, isso é muito repetitivo. Por quê? Porque está falando sobre a história. Quando se conta a história, se repete muito, né? Vamos falar sobre a história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? O Brasil foi descoberto. Gente, se você vê a letra Brasil, na história, muitas das vezes é falado quase 300, 250 vezes. Seja ela qual for, mas acabado falado esse, porque é contado sobre a história do Brasil, aquilo que está acontecendo, certo? Então, gente, vamos para o tema 2. A sociedade em que você vive. A história.
Aí nós vamos contar a sociedade em que você vive a história, ou seja, o grupo social, a classe social, o mundo que você vive, né? A comunidade que você vive a história. Esse tema contribuirá para que você compreenda como as ações humanas transformam a história, mudando assim a forma pelo qual a sociedade se organizam ao longo do tempo. Tá legal? Então nós vamos ver aqui, ó. Aqui está perguntando, né, o que você já sabe. Está perguntando aí o que você já sabe. Né? Aí você vai pôr com um resumo aí do que você já entendeu, que você já compreendeu aí. E nós vamos aqui para a orientação do estudo. Você já usou dicionário? Gente, é muito importante quando você vai ler um livro, você ter dicionário do seu lado. Por quê? Porque tem palavras que ela não tem interpretação assim, fica palavra que você não entende. Você não sabe interpretá-la, porque são palavras difíceis, né? E muitas vezes fala, nossa, eu nunca ouvi falar essa palavra. Aí o que você vai fazer? Você vai no dicionário Aurélio, né? Você vai entender aquela palavra que quer dizer, né? Então, sabe para que ele serve, como utilizar o dicionário, você sabe? Então, o dicionário serve para esclarecer dúvidas sobre o significado das palavras. Por essa razão, ele é sempre bem-vindo, ok? Então, durante a leitura dos textos a seguir, grife as palavras que você não conhece ou não sabe o que significa. Legal? Então, após a leitura, liste em uma folha de papel, de preferência, ordena a alfabética, né? As palavras grifadas, né? Ok, gente? Então, com o dicionário em mão, você vai pegar aquelas palavras, as primeiras letras ou cada palavra, procure-se no canto superior, externo de cada página, consulte, por exemplo, a palavra bater, que quer dizer a palavra, você vai lá consultar no dicionário, tomando a letra ba com referência, procure, né, a letra ba no dicionário, vai lá, b, ba, vai lá, ba. Aí está lá escrito babo, banca, banco, ba, barba, bater. Poxa, cheguei. Então, tá lá. O que é bater? Lembre-se de que todas as palavras do dicionário seguem a ordenação alfabética. Então, você vai começar com A, B, C, D e vai procurar. Quando encontrar a palavra, consulte, atentem para todo o significado a ela associada. Isso porque, dependendo de como for usada, pode ter sentidos diferentes, tá certo, gente? Por exemplo, a palavra bater geralmente significa dar pancadas, ok? Isso é o significado da palavra bater. No entanto, bater asa significa voar. Então tem diferença. Bater, dar pancada, ou bater asa significa voar. Bater palmas, então está batendo palma. Aplaudir. Bater em outro time indica vencer. Então você bateu no outro time, você venceu o outro time. Bater em um prato de arroz e feijão é o quê? Comer com muita vontade, gente. Então tem diferenças de colocações aí, o sentido da palavra, tá certo? Então quando o coração bate, ele está pulsando. Então, bater quer dizer pulsar também, tá certo? Então, após escolher o significado que dá sentido à frase do texto original, registre no papel. Tá certo, pessoal? Então, você vai ver lá, porque normalmente a pessoa não vai lá. A pessoa espancou a outra, bateu na outra. Ou a pessoa bateu, voou, né? Então, não é. Ou a pessoa bateu palma e deu pancada na outra. A pessoa bateu palma, espancando a outra. Não é assim. Então, você vai entender o texto, você vai ler o texto, e você vai pôr a palavra certa. Bater, está espancando, é briga, confusão, então é bater no outro. Então você vai lá, um pássaro está voando, bateu a asa e voou. Então bateu a asa, então quer dizer bateu a asa. Então é isso aí, o coração está pulsando, o coração está batendo. Então o coração está batendo, pulsando, tá bom? Ok, pessoal? Então aí está bem esclarecido, bem explicado, não tem como você tirar zero na prova, tá ok, gente? Então é muito fácil. Você quer estudar aí o ensino fundamental aí, terminar seus estudos, essas matérias são bem interessantes, são bem aplicativas e são bem gratificantes aí. A dinâmica da história. Os problemas de uma sociedade estão relacionados às suas características históricas. Como o Brasil atual é um país capitalista, muitas das suas
características estão ligadas à forma como o capitalismo se organiza. Vamos lá ver o que é capitalismo, gente. Capitalismo, sistema de organização econômica da sociedade que, segundo boa parte dos historiadores, surgiu na Europa entre o século XVI e XVIII e atualmente uma dominante na maior parte do mundo. Neste modelo econômico, os meios de produção, a terra e as ferramentas, trabalha, as indústrias, as máquinas e tudo que sirva para produzir o que é consumido, ok? Bem como o comércio são propriedade privada, isto é, tem dono e são os donos, também chamados de patrões, capitalistas ou burgueses, que decidem como os produtos serão ofertados, quais serão seus preços, quais serão o salário pago aos trabalhadores. Essas decisões baseiam-se na oferta e na procura produtos, serviços e mercado. Capitalismo, sistema de organização econômica da sociedade, tá certo, gente? Então, você quer saber o que é capitalismo, você vai lá, o dicionário também tem essa frase aí, mas os historiadores procuraram aí, porque historiadores quer dizer pesquisadores, que vai contar uma história, tem que saber, né, como surgiu. Os historiadores seguiu a Europa, lá entre 16 e 18, né? Eles viram que os dominantes na maior parte do mundo, nesse modelo econômico, e os meios de produção da terra, os trabalhadores da indústria, as máquinas e tudo que produzia os consumidores, bem como os comércios da propriedade, né? E isso tem dono, e são também chamados patrões. Então, os patrões, que são os donos dos comércios, são os donos dos capitalismos, donos do dinheiro, gente. Tá aqui, gente, dono do dinheiro, os capitalismos. Então, o capitalismo é isso aí, é uma organização financeira. O Brasil possui uma distribuição de renda, ou seja, muita riqueza nas mãos de poucas pessoas e uma grande parte da população brasileira sobrevivendo com baixo rendimento. Isso se chama desigualdade social e é uma decorrência do fato de que o Brasil ser capitalista, ter dono, ter patrões. Mas é fogo, né, gente? É uma divisão que é muito complicado, né? Tem aquele ditado que o pessoal fala assim, né? Você tem o que você merece, né? Você já viu aquele ditado? Agora, as pessoas aqui, pela história, eles não entendem assim, né? Eles não entendem dessa forma. Estão dizendo que muitos têm muito, outros têm pouco, né? Mas é os capitalistas, né, gente? Que conseguiram suas terras, seus terrenos. Vamos lá, pessoal. Tô terminando aqui, hein? Vou terminar minha parte aqui, depois eu vou voltar outra hora, mas até então vou estar respaldando aqui, dando esse término aqui para você. Diversos problemas brasileiros têm relações diretas com a desigualdade social, como a fome, a exploração do trabalho, do desemprego, e diferente no acesso ao bem do consumo, etc. Tanto o capitalismo como a desigualdade social interferem na sua vida. Já que você faz parte dessa sociedade, todos nós fazemos parte, né? E o capitalismo, bem como a desigualdade que ele causa, né, não é algo natural, pois foi formado ao longo da história. Assim, ao estudar a história, você compreenderá por que a sociedade em que vive e do modo que é, por exemplo, porque o Brasil se tornou capitalista e quais as consequências disso para a vida, para a sua vida, para a minha, para ela, para outra e para outra. Por exemplo, a desigualdade social. Nós vamos entender a desigualdade social por causa desse capitalismo. Então, gente, vocês vão entender aí um pouquinho dessa desigualdade aí, né? As características de história de uma sociedade estão sempre em mudança. No entanto, a velocidade, a direção com que essa mudança ocorre não depende da ação individual, mas de uma atuação coletiva que pode alterar o rumo da história. E como o indivíduo participa desta ação social, como ele participa? Ele interfere na história quando se organiza
coletivamente para a defesa de seus interesses sociais, que são comuns, como a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Olha só, gente. Então, quando os capitalistas ajudam as pessoas na forma de empregos, elas mudam a forma de organização. Esses dias eu estava falando sobre administração, né? O administrador, ele é bom quando ele muda também a sociedade. Isso aí cai também no capitalismo, né? Então, como as pessoas, olha só, vamos lá, vamos dar início aqui na continuidade aqui, ó. Como as pessoas têm interesses diferentes, formam organizações sociais com objetivo distinto que, com frequência, se chocam. Por exemplo, os trabalhadores podem se organizar socialmente para reivindicar melhores salários, mas entra em choque com os interesses dos patrões. É difícil, né, pessoal? É difícil, mas a realidade é essa, né? Eles entram em choque porque eles vão reivindicar, ele quer preço, quer salário, mas os patrões, tem muita gente desempregada, se a pessoa vai reivindicar, vai falar que quer melhor salário, aí o patrão vai falar, se você não quiser trabalhar, eu pego outra pessoa que quer e põe no seu lugar. E realmente é o que está acontecendo. Né? No entanto, tem aquele choque, né, os interesses, porque os patrões não querem ficar por baixo. Acham que você merece, é isso e pronto, está acabado. Aí vem a desigualdade, né? E também a organização para manter os salários baixos, de modo geral, é possível dizer que uns pressionam por mudança, enquanto outros defendem a permanência de uma situação social. Existe, portanto, uma disputa entre as partes que desenrola ao longo do tempo e essa disputa determina a direção, o ritmo que a história assume. O quanto ela muda, o quanto ela mantém como estava. Olha só. Então você vê essa população aí, ó, ajuda o movimento contra o desemprego, né? Essa aí cai na área que nós estamos falando, da sociedade que nós vivemos. Pessoal, toda ação para direcionar o rumo que a sociedade irá tomar ou disputar pelo rumo das mudanças históricas é que alguns historiadores chamam de política. Então nós vamos entender tudo isso aí, a história do mundo, olha só, tudo isso aqui reivindicando contra o desemprego. Quando nós falamos de capitalismo, que nós falamos sobre o capitalismo, essa história ela nos mostra que pelos donos dos países, ou donos de fazendas, ou donos de gados, ou donos de empresas, ou donos de aviões, ou donos de isso, daquilo outro, há uma desigualdade, porque eles não querem abrir mão dos seus direitos para beneficiar outros. E mesmo beneficiando, não tem o que beneficiar todos, né, pessoal? Vamos ser realistas também nisso, né? E tá complicado porque essa desigualdade e a confusão, mas nós vamos entender aqui o Brasil e as diferenças dos brasileiros. Então nós vemos aqui a noção ou percepção dos limites e também das potencialidades de mudança social. É chamada de formação da consciência histórica. Pode-se dizer que uma pessoa desenvolveu uma consciência histórica quando ela tem a noção de que os problemas sociais têm raízes históricas e estão em constante transformação. Então, gente, a formação da consciência é quando você entende o que está acontecendo. Você não sabia, era uma coisa, agora que você está sabendo, é outra história. Você tem consciência da história do mundo, da história da sua sociedade, da história do seu país, da história do todo, de tudo e de todos, tá certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui. É muito grande essa... Mas depois, ó, pense sobre... Depois eu vou estar voltando nessa história. Nós vamos falar sobre a continuidade da história.
É bom você, quando você pegar esse livro aqui, esse livro vai estar disponível para você, eu vou estar disponibilizando para você. É bom você compartilhar meu link aí, compartilha com outras pessoas também. Se inscreve no canal da escola, tá certo? E nós vamos estar dando aí mais material. Esse material vem do governo, é do EJA, o ESEJA, o EJA. Né? Nós também temos uma plataforma de estudo, ao qual você quiser estudar também. Eu vou disponibilizar esses materiais para você, ok? E você vai poder estar aí desfrutando aí desses materiais, estudando, conhecendo a história do Brasil, a história do mundo e fazendo a sua própria história. Por que não? Nós começamos aí com o livro dizendo: você conte a sua própria história. Falou, gente? Forte abraço, então. Até outro